Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canário ECD Reconstrução. Galera, hoje estamos indo para a terceira parte da palestra sobre canários de asas brancas, com o juiz e criador de canários, Cairo. Palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores no WhatsApp e Telegram. Parabéns para todos os administradores por uma excelente iniciativa na nossa canaricultura brasileira. Galera, vamos embora para a palestra. Vamos lá, meus amigos. Boa noite, Júlio César, tudo jóia? Então, eu acredito que a tonalidade dos dois é possível se conseguir a mesma brancura. Os amarelos, eu acredito que seja um pouco mais difícil por conta do contraste, que você vai ter que achar, você vai ter que selecionar pássaros de asa amarela clarinha com uma plumagem amarela bem forte. Já os vermelhos, o contraste ajuda mais, acaba sendo um pouco mais fácil, porque se tem mais contraste entre o vermelho e o amarelo claro. Então, às vezes, um passarinho vermelho que tem a asa mais amarelada do que um passarinho amarelo, ele tenha mais contraste do que o amarelo, por conta da diferença do vermelho para o amarelo. E isso acaba que você, na hora que você enxerga, você acaba vendo a asa mais branca no vermelho por conta desse contraste que tem. E no amarelo, eu acredito que é um pouco mais difícil, porque o contraste não é tão grande entre o amarelinho claro da asa e o amarelo forte da plumagem. Então, tudo jóia? Tá respondido aí nos áudios que eu gravei antes, mas não custa nada eu responder de novo aqui. Para te agilizar aí, mas eu te aconselho a dar uma olhada lá depois com mais tranquilidade, que vai valer a pena. A preparação das matrizes, em maio, eu coloco as matrizes todas num viveiro que eu tenho aqui. E lá nesse viveiro elas comem ração sem pigmento, medicamento, essas coisas, vitamina, eu não costumo, não gosto de dar, porque eu acredito que tudo isso aí tem na farinhada e na estrosada já em excesso, eu acho que é desnecessário dar. É, qual a semana de preparação matriz cria e dos filhotes? Os filhotes, depois que desmama, eu levo eles para voadeira para eles aprenderem a voar, ficarem mais fortes. Nessa fase eles ainda não comem o pigmento vermelho, eles ficam ali depois de desmamar uns 15 dias mais ou menos, e aí depois que saem da voadeira, eu vejo se todas as asas e rabos estão intactos, né, estão brancos, já estão crescidos, e aí depois disso eu solto eles no viveiro para se alimentarem de ração com o pigmento. O percentual de clorofil é basicamente o mesmo que todo mundo usa, eu uso 12 gramas por quilo de ração. Basicamente é isso. Dou extrusada, dou um pouco de semente e medicamento só se precisar. Boa noite, Adriano. Para os casais, sim. Para os casais, eu já utilizo alimento separado. Eu coloco um pote só de extrusada, outro pote com as sementes, alpiche, níger e aveia, e outro pote afarinhada úmida. Só afarinhada. Eu uso aquela floculada que umedece muito bem, com um pouco da farinhada convencional com ovo. Porque para as fêmeas com filhote não pode ter falta de alimento, né? Elas sempre têm que ter uma abundância para elas não entenderem que está acabando a comida e pararem de criar. Então, para as fêmeas, sempre eu deixo a alimentação à vontade. E isso aí de manter uma alimentação única para os filhotes é um grande problema, porque a gente umedece a comida, serve, e aí às vezes a gente chega no outro dia e o passarinho está com fome, porque acabou a comida. E isso não deve acontecer de maneira alguma, que esse é um dos motivos que faz o passarinho fazer uma muda mais severa, né? Com, que é a muda que faz mudar as penas longas.
Então é assim, é uma escravidão fazer esse manejo, mas eu acredito que seja o manejo que você consiga fazer a seleção mais justa, porque todos estão comendo a mesma coisa. Às vezes você dá uma farinhada seca, tem uns vão lá, come os grãozinhos maiores, aí sobra para os outros os menorzinhos, aí acaba que isso tem uma certa influência de como o comportamento de cada um ele vai expressar isso na plumagem, né? Essa alimentação diferenciada. Então, essa alimentação única é só para os filhotes, entendeu? E aí eu mantenho essa alimentação única até próximo ao concurso para não correr o risco do passarinho entrar numa muda. E depois, o resto do tempo é alimentação normal, como todo mundo usa. Estruzada num pote, semente em outro pote e a farinhada também em outro pote. Aí a farinhada eu já dou seca e também dou úmida para os outros passarinhos. Adriano, então, quanto a acasalar dois passarinhos intenso com chímel é um pecado, né? Porque você está acasalando dois pássaros com o mesmo defeito. Então, isso eu acredito que não se deve fazer nunca. Eu faço acasalamento de dois intensos, faço acasalamento de dois nevados e também faço os acasalamentos convencionais de intenso com nevado. Por que eu faço isso? Eu observo a canaricultura, ela desenvolveu de uma forma tão grande, ela se tornou tão competitiva, principalmente tem algumas coisas que são extremamente competitivas. Então eu observo que a gente tem que ter linhagens específicas para cada cor que a gente cria. Então eu meio que tento encaminhar o plantel tendo uma linhagem de nevado, uma linhagem de intenso. Então como que esses acasalamentos me ajudam? Quando você acasala um macho nevado com uma fêmea nevada, é possível você ver aonde está a névoa de cada um. É claro que no macho a névoa se comporta um pouco diferente da fêmea. Mesmo em pássaros da mesma linhagem, em linhagens extremamente fechadas, os machos sempre vão apresentar uma névoa mais curta e uma menor quantidade do que as fêmeas, né? Então, quando eu acasalo dois pássaros nevados, eu consigo ver onde está a névoa da fêmea e onde está a névoa do macho. E isso facilita você a criar uma maior quantidade de nevados semelhantes. Não sei se deu para entender ou se eu compliquei as coisas. Porque quando você acasala um intenso com um nevado, aquele intenso ele porta um nevado, só que você não sabe como que é o nevado. É claro que depois de muitos anos, aquela linhagem fechada, todos os intensos vão se comportar de uma forma meio parecida, né? O nevadismo que ele porta. Mas para não ter esse risco, eu já acasalo nevado com nevado, sempre respeitando a estrutura de pena. Como a gente tem um passarinho, o passarinho ideal para o concurso é um passarinho nevado de pena média para curta, porque a névoa não pode nem ser longa e nem muito curta ao ponto de não ficar visível. Sempre eu balanceio isso. Se um dos exemplares tem a pena mais curta e estreita, eu acasalo com outro exemplar da pena mais longa e larga. Se um passarinho tem a pena curta e larga, eu vou acasalar ele com um passarinho da pena longa e mais estreita, certo? Já os intensos, por que eu faço intenso com intenso? Porque produzem alguns pássaros que são homozigotos de intenso, né? Que são os duplos intensos. Esses pássaros eu uso eles no plantel, eles não servem para concurso, mas eu uso eles para tirar um maior número de pássaros intensos, porque todos os filhotes deles serão intensos, certo? Então, para a gente conseguir fazer uma. Conseguir ter pássaros aptos a competir nas duas cores em mais ou menos a mesma quantidade. Porque se a gente faz só nevado com nevado, nasce tudo nevado. Intenso com intenso, nasce um quarto de nevado e metade intenso e um quarto de duplo intenso. Então é uma maneira que eu achei para equilibrar os acasalamentos de nevado com nevado. Adriano, nesse tipo de acasalamento, eu trabalho da seguinte forma.
Não existe exatamente quantas gerações você deve voltar para o intenso. Depende de qual a sua intenção com isso, certo? Se você vai fazer esse tipo de acasalamento, você fez o acasalamento correto para obter a estrutura de pena ideal para o concurso. Não vão nascer apenas filhotes com essa estrutura de pena ideal. Vão nascer a maior parte com essa estrutura de pena ideal, alguns com uma estrutura de pena um pouco menor e outros com estrutura de pena um pouco maior. Então, vão ter variações dentro do acasalamento que às vezes talvez um filhote você deve acasalar ele novamente com nevado e outro que você precise de voltar no intenso. Eu vou te citar um exemplo. Se você fez esse tipo de acasalamento e um dos nevados não tem uma boa categoria, mas tem uma boa variedade, você deve voltar esse passarinho no intenso. Por quê? Para você aproveitar a virtude que ele tem da variedade, aplicando ela no intenso, já que ele não tem uma névoa satisfatória, certo? Então eu acasalo dessa seguinte forma: não tem certo uma geração, mas você precisa de ter o feeling de qual é aquele tipo de passarinho, com qual estrutura de pena que você deve acasalar ele, entendeu? Então vai mais de um feeling seu. Por isso que é recomendado acasalar intensos com nevados, porque nem todo mundo no início tem a capacidade de identificar o tipo da estrutura de pena para fazer os acasalamentos. E aí você fazendo intenso com o nevado, você consegue minimizar os erros, entende? Então, Carlão, nos vermelhos mosaicos machos de asa branca, é muito difícil essa cor você obter o standard ideal, porque na verdade se tem muitos pássaros dentro do standard, mas é difícil você atingir o auge e conseguir fazer um campeão brasileiro, porque o nível de concorrência é muito alto, assim como nos intensos e nos nevados. Então, se a gente for pensar que os vermelhos mosaicos de asa branca tem que ter a asa o mais branca o possível e os de asa vermelha tem que ter o oposto disso, que é a asa o mais pigmentada possível, então vai acabar por a concorrência ser muito alta, nós vamos precisar de distinguir as duas linhagens. Eu percebi uma coisa quando foi implantado os vermelhos de asa branca aqui no Brasil, era muito difícil de conseguir um passarinho com asa bem branquinha. Tinha muito poucos. Tinham alguns, mas você via muito ainda alguns que não tinham. E depois, quando a gente voltou a competir ássaros com a asa vermelha, esses pássaros não estavam apresentando uma asa tão vermelha quanto os de antigamente. Que antigamente era feita uma seleção em cima de pássaros para ter o mais bem pigmentado, a asa, o ombro e as regiões que são necessárias. Então, eu acredito que seja importante também se fazer uma distinção nessa seleção para conseguir aves com opostas qualidades, um com a asa mais branca e o outro com a asa o mais vermelha possível e mais pigmentada, até o extremo das penas longas. O que atualmente a maioria dos pássaros não apresentam as asas e rabo pigmentadas até a metade das penas. Então, um pássaro que apresente a pena inteira pigmentada tem que ser valorizado também, né? Adriano, eu não entendi muito bem sua pergunta, mas deixa eu ver se eu entendi. Cairás e rabo tem que fazer algum manejo ou é genética pura? Você está perguntando se para ter asa e rabo branco, se é manejo ou se é genética pura. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é importante as duas coisas sempre andarem juntas.
você fazer sempre o manejo ideal para aquela cor que você está criando. Da mesma forma, a seleção tem que ser o manejo e a seleção aliados para você conseguir o pássaro em sua plenitude, de sua beleza. Então é isso aí, galera. Fiquem super atentos com a quarta parte da palestra, que está muito interessante, e tenho certeza que vocês, principalmente os iniciantes, estarão aprendendo muito sobre canários de asas brancas, beleza? Galera, forte abraço para todos, até mais, fique com Deus, tchau, fui!